E hoje vamos com um queridinho de fim de ano, vende mais que panetone, bem mais fácil e prático de preparar também. Então vamos com ele, bolotone. E nesse vídeo eu venho compartilhar com vocês as melhores dicas para você aumentar a validade do seu bolotone. Automaticamente você aumenta a sua produção e também as suas vendas. E são dicas que podem fazer muita diferença na sua produção e trazer muito mais qualidade no seu produto. E essa receita é atualizada aqui no canal para vocês, então eu trago os sabores mais pedidos, que é de chocolate e frutas. Também teremos o ponto ideal das duas coberturas para você deixar ela nesse caimento lindo, que faz muita diferença. E como é uma sugestão para o seu Faci Venda, também terá a minha precificação. Então, bora pro passo a passo e fiquem até o final para você anotar todas as dicas importantes, o pulinho do gato, para você realmente fazer a diferença aí na sua produção e lucrar muito nesse fim de ano. E como a intenção desse vídeo é aumentar a sua produção, eu também aumentei a receita. Então, hoje eu vou utilizar 3 xícaras de açúcar, já peneirei. Eu gosto de peneirar aqui, para se tiver alguma sujeirinha, eu já retiro, tanto o açúcar e a farinha de trigo. E nesse açúcar eu já coloquei 2 pitadinhas de sal. Vou preparar essa massa na batedeira planetária, porque é muito mais fácil, mas se você não tiver, você consegue sim fazer na batedeira de mão. É só você seguir os mesmos pontos que eu vou preparar aqui. E vou utilizar 8 colheres de sopa de margarina sem sal. Essa margarina precisa ser no mínimo 80% lipídios e aqui todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente. Se você quiser fazer a troca aqui da margarina pela manteiga, também dá certo, mas para as vendas vai aumentar muito seu custo. E se você não utilizar a margarina que tem 80% lipídios, lipídios é a gordura. O resultado final do seu bolo pode ser diferente. E por que tanta diferença, né, gente? A gordura, ela é responsável pela maciez e durabilidade da nossa massa. Agora, eu vou colocar para bater até virar um creminho. Prestem atenção nesse momento, gente, porque quando eu vir com o meu próximo ingrediente, eu vou dar uma diquinha para vocês. E vou batendo, aumentando a potência da minha batedeira, limpando sempre a minha tigela. Não vou ficar mostrando aqui, que eu acho que não tem necessidade, até formar um creminho. Coloco a minha batedeira na potência 1 e vou vir com uma colher de sopa não muito cheia de emulsificante. Estou utilizando para sorvete. No fim do vídeo eu mostro para vocês qual que é. O emulsificante aqui vai entrar como um agente conservador da maciez do bolo, pois ele também é gordura, então, como eu falei, a gordura auxilia nisso. Já explico mais para vocês sobre os 2 produtos que eu vou utilizar aqui nessa massa, para o vídeo não ficar confuso. O emulsificante aqui vai ajudar a gente também a preparar essa massa mais rápida, pois ele vai ajudar na emulsão dos ingredientes. Essa minha massa não vai talhar, como de costume, então assim eu consigo dar o ponto dela mais rápido. E vocês lembram que eu falei que eu ia dar uma dica para vocês? Vocês já podem começar essa receita com o emulsificante, pois ele ajuda a misturar mais rápido. Mas eu comecei sem ele, para se alguém não quiser utilizar o emulsificante, o modo de preparo será o mesmo. E, gente, outro dia eu vi um comentário, a pessoa falando que não gosta de utilizar o emulsificante, pois ele deixa a receita horrível. Eu concordo 100% com esse comentário, mas se você não souber utilizar o emulsificante, ele realmente vai estragar a sua receita. Como eu sempre falo aqui para vocês, ele é como sal na comida. Se você colocar demais, você não vai ajudar a melhorar a receita, e sim piorar. E na confeitaria tem muitas receitas com emulsificante. A gente que é confeiteira precisa saber utilizar ele, assim como os espessantes. Um exemplo, o amido, se você também não souber utilizar, sua receita não vai ficar legal. E sempre falo, gente, olha no rótulo da Nutella, tem emulsificante. Chantilly também, muitas coisas na confeitaria tem o emulsificante. Coloquei o emulsificante e deixei misturar mais ou menos 1 minuto, mas lembrando que você pode colocar desde o início. Aí eu venho com 6 ovos inteiros, lembrando que ele está em temperatura ambiente. E nele eu vou colocar 1 colher de sopa de essência de panetone.
Coloco a minha batedeira na potência 1 e como eu estou utilizando o emulsificante, eu posso colocar meus ovos com um pouquinho mais de rapidez. Caso você não utilize, você vai colocar um a um e deixar misturar. Limpo a minha tigela para essa massa ficar bem homogênea e agora eu vou deixar bater mais ou menos 2 minutinhos. Gente, por conta do emulsificante, essa receita não vai talhar, como de costume, né? Talha por conta da gordura da margarina e a água dos ovos. Se não talhar com os ovos aqui, vai talhar com leite. E o emulsificante ajuda muito nesse sentido, porque na hora que eu coloco a minha farinha de trigo, eu não preciso ficar misturando tanto, porque é a farinha que corrige o talhado. E no fim do vídeo eu falo mais do emulsificante também, muitas dicas para sua produção. E, gente, olha que massa linda! Nada de talhado, né? Aí, eu venho com 390 ml de leite, é o integral, e também está em temperatura ambiente. Aqui eu vou intercalar o leite com a farinha de trigo, mas antes eu quero mostrar também para vocês que quando eu coloco o leite, por conta do emulsificante também não talha. E vou intercalar com o meu leite todos os meus secos, que são 4 xícaras de farinha de trigo, já peneirei. Xícaras um pouquinho mais cheinhas, lembrando que é 200 ml de capacidade. E antes de preparar esse conteúdo, eu já fiz todas as medidas por peso, coloquei assim em xícaras para tentar ajudar quem não tem balança. Na descrição vai estar tudo disponível em gramas. E para dar um toque especial nesse bolo, eu tenho aqui 3 colheres de sopa de amido de milho, vou juntar com a farinha. O amido vai enfraquecer a farinha de trigo, deixando assim o nosso bolo muito mais fofinho. E aqui eu tenho uma colher de café, pouquinho mesmo, tá, gente? De propionato de cálcio. Ele é um antimofo, no fim do vídeo eu explico por que eu optei por ele. E uma colher de sopa mais cheinha de fermento químico. Vou juntar todos os meus secos, misturar e intercalar com o meu leite. Aqui tá rápido porque eu acelerei o vídeo, tá, gente? Mas coloque aí com delicadeza, não fique batendo demais a farinha de trigo. Só o necessário para você ter uma massa homogênea, sem nenhum gruminho de farinha de trigo. E terminando de intercalar, vou limpar a minha tigela e vou terminar de misturar essa massa com a ajuda do fouet. Até ficar assim, gente, olha que massa linda! E uma outra dica aqui, gente, essa massa precisa dessa consistência, porque ela precisa sustentar as minhas frutinhas e o meu chocolate aonde eu colocar, para as frutas e o chocolate não ir para o fundo da forma. Então, se a sua massa não estiver na mesma consistência que a minha, coloque um pouquinho a mais de farinha de trigo, só um pouquinho, tá, gente? Porque se você colocar demais, a sua massa pode ficar seca e dura. Isso pode acontecer porque cada farinha de trigo puxa uma umidade diferente. E é exatamente esse ponto porque a gente precisa de uma massa que tenha estrutura para sustentar o que a gente vai pôr nela. Então, é esse ponto que vai fazer as suas frutinhas ou chocolate ficar aonde você colocar, tá, gente? Não é nada mais, é somente o ponto da massa. E como eu vou preparar o bolotone de 2 sabores, então eu dividi aqui em partes iguais. Cada panelinha aqui eu tenho 1 kg de massa. Se você for fazer um sabor só, você nem precisa separar. E para saborizar a metade, eu vou colocar 150 gramas de gotas de chocolate, precisa ser forneável. Eu não passei as gotinhas de chocolate na farinha de trigo porque ela não tinha nenhuma umidade. Eu só passo quando eu guardo ela na geladeira e vou utilizar, porque como tudo que se coloca na geladeira pega umidade. E minhas gotas não vão afundar, vai ficar onde eu deixar na massa, porque o que segura elas é o ponto correto da massa. E eu gosto sempre de colocar aos poucos as frutinhas e as gotinhas, para assim eu conseguir distribuir melhor na massa. Já para saborizar o de frutas, eu vou utilizar 75 gramas de frutas cristalizadas e 75 gramas de uva passas. Lembrando que essa quantidade é para metade da massa, se você for fazer um sabor só, você precisa aumentar as quantidades ou das frutas ou das gotas.
E as frutinhas, sim, eu vou passar a farinha de trigo para inibir a umidade. Aqui é 2 colheres de sopa de farinha de trigo para as frutinhas e é só misturar, envolver ela bem na farinha e depois retirar o excesso. Retirei o excesso da farinha com a ajuda da peneira e do mesmo jeitinho, tá, gente? Eu vou colocar aos poucos na minha massa. E aqui do mesmo jeito, tá, gente? Eu tô misturando sem bater, é porque o vídeo tá acelerado. E cada massa aqui vai me render 2 bolos, a medida da minha forma é a 16. Vou deixar todas as medidas aqui na tela para vocês. E eu já passei desmoldante na minha forma, vou passar mais um pouquinho só para mostrar. Mas se você quiser untar e enfarinhar do modo tradicional ou utilizar desmoldante caseiro, também dá certo. Mas se você for untar e enfarinhar do modo tradicional, dê preferência para margarina, que é 80% lipídios, assim não vai grudar nada. Já o óleo pode grudar um pouquinho na sua forma. E principalmente o de chocolate, tá, gente? Tem uma dica também para vocês. Agora, eu vou colocar em cada forma 575 gramas de massa. E como é uma massa bem estruturada, vou ajeitar ela com a ajuda da colher e também vou colocar frutinhas aqui em cima para eu saber no meu forno, depois de assado, qual é qual. No meu forno, cabe todos para assar, mas caso o seu não caiba e você quer manter essa quantidade de massa para você acelerar a sua produção, você pode preparar a receita e deixar a sua massa na geladeira até assar. E faço a mesma coisa com o de chocolate, 575 gramas de massa e 2 formas. Agora é só levar para forno pré-aquecido a 180 graus, deixo ele pré-aquecendo por 10 minutos. E aqui no meu forno, esse bolo assa por 35 minutos, mas esse tempo pode mudar de acordo com cada forno. E essa é uma massa que demora um pouquinho mais para assar mesmo por conta da fonte de gordura. E agora, vamos preparar a cobertura. Vou fazer separado para não confundir a cabeça de ninguém, mas você pode fazer uma só e saborizar. E vou utilizar uma caixa e meia de leite condensado. Já no meu leite condensado, eu acrescento 2 colheres de sopa não muito cheia de farinha de trigo, será o meu espessante. E 2 colheres de sopa de chocolate em pó, esse é o 50% cacau. Já coloco junto com a farinha de trigo para eu dissolver bem. E, gente, como eu falei, dá para você fazer uma cobertura só e saborizar. Então, se você for fazer a saborização, é só você retirar o chocolate. E vamos precisar também de 2 caixas de creme de leite. Eu só venho com o meu creme de leite depois que eu misturei muito bem a farinha de trigo e o chocolate. E por último, 300 ml de leite, estou utilizando também o integral. E vou misturar tudo muito bem antes de levar para o fogo. E como aqui eu estou utilizando a farinha de trigo como espessante, você pode preparar as 2 coberturas e congelar, tá, gente? Agora, se você fizer a troca da farinha de trigo pelo amido, a gente não recomenda o congelamento, pois quando você descongelar a sua cobertura, ela terá outra textura. E essa cobertura, tanto a de chocolate e a branca, no final eu vou colocar chocolate nobre. Mas você pode optar em também não colocar. Se você fizer essa opção, coloque aqui uma colher de sopa de margarina. A margarina, assim como os chocolates que eu vou colocar aqui na cobertura, eles vão ajudar na cremosidade e no brilho. E aqui é levar para fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. É bem rapidinho, mas como eu utilizei aqui o espessante, eu tenho que cozinhar no mínimo 3 minutos. Mas eu vou mostrar o ponto certinho para o caimento lindo aí no seu bolo. E a minha cobertura chegou no ponto que eu preciso. Como eu vou saber? Porque ela também não pode ficar muito dura. Eu coloco ela ali no cantinho da minha panela, tá vendo que ela não escorre totalmente? Ela fica ali na minha panela, escorre e ainda faz gotinhas no final. Na cobertura branca, eu vou mostrar para vocês quando o ponto não tá bom, ela escorre totalmente.
E agora eu vou acrescentar 85 gramas de chocolate. Estou utilizando no sabor blend e é pouquinho chocolate mesmo, tá, gente? Não precisa de muito. E é o chocolate nobre. Vou mexer bem até derreter por total. Chocolate totalmente derretido, eu vou transferir para um outro recipiente e colocar um plástico em contato. Eu vou deixar esfriar totalmente para utilizar, porém eu vou utilizar morno. Já para a cobertura branca, são os mesmos ingredientes, tá, gente? Só vou retirar o chocolate em pó e o chocolate blend. Então, se você quiser saborizar, você faça assim e saboriza no final, até mesmo com o chocolate em pó. Do mesmo jeito, fogo médio, mexendo sempre, principalmente essa que é branca e eu quero manter isso. E é do mesmo jeito, tá, gente? Eu tenho que cozinhar no mínimo 3 minutos por conta do espessante. E aqui, gente, para você saber quando não deu ponto, eu coloco na lateral, ela escorre muito rápido e não para. Aqui já deu ponto, coloco um pouquinho na lateral, ela fica na minha lateral, vai escorrendo lentamente e ainda faz as gotinhas na parte de baixo. E essa eu vou saborizar com 70 gramas de chocolate branco. E do mesmo jeito, vou mexer bem até o chocolate derreter e transferir para um outro recipiente, colocar o plástico em contato. Aqui eu vou deixar esfriar totalmente, mas se você tiver a possibilidade de preparar e utilizar a morninha, melhor ainda, tá, gente? Como eu nunca tenho essa possibilidade, eu deixo esfriar e vou esquentando no micro-ondas. Aqui os meus bolos já assaram. E, gente, uma dica principalmente para o bolotone de chocolate. Assim que você conseguir encostar a sua mão na forma sem se queimar, você já vai partir por desenforme. É desenformar ainda morno, mais morno, tá, gente? Se tiver muito quente, o seu bolo vai quebrar. E morninho, por quê? Fica gotas de chocolate na forma, um pouquinho no fundo, na lateral. Se esfriar totalmente, o de chocolate não solta. Aí, passa uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. Como eu untei com desmoldante, solta fácil, principalmente o de frutas. Dou uma chacoalhadinha e já desenformei. Aqui tem uns que nem precisa passar a faca, tá, gente? Eu chacoalho, ele já vai soltando. Mas o de chocolate sempre precisa passar a faquinha. E aqui vai dar pra ver nítido se você for desenformar ele frio, porque não vai soltar. Tá vendo o fundo da forma com o chocolate? Se isso esfriar, não vai soltar. E olha, gente, que massa super fofinha. E olha a diferença do bolotone de frutas, não gruda nada mesmo. Ah, gente, essa oscilação de cor aqui nos bolos é porque eu assei mais de um no meu forno. E olha que lindeza que já fica de bolo. Agora, para passar a cobertura, eu deixo esfriar totalmente, mas se você preferir, já pode começar aqui a montagem. E a bandeja que eu utilizo é a G32 da Galvanotech. E a minha cobertura esfriou totalmente. E eu preciso utilizar ela morninha. Como eu falei, não precisa deixar esfriar totalmente. Se você tiver a possibilidade de utilizar ela ainda morna, é melhor. Mas aqui, como eu não tenho, eu vou aquecer ela no micro-ondas. Vou colocar 1 minuto, mexo, faço o teste, vejo se o caimento já tá legal. Se não, aqueço novamente até ficar no caimento que eu quero. Mas antes, eu vou colocar um pouquinho de recheio no fundo do bolo, para ser uma colinha ali na minha bandeja, para não sair no lugar, principalmente na hora da entrega. Vou fazer com todos. E como eu falei, primeiro eu faço o teste. Olha, gente, aqui não vai ficar um caimento legal. Aí, eu vou aquecer mais um pouquinho. Tá vendo que ela ainda tá bem firme? Agora sim, vai ficar um caimento legal. E conforme eu vou utilizando a minha cobertura, se ela for esfriando, eu posso ir aquecendo ela. E aqui tem 2 jeitos para passar, tá, gente? Esse primeiro, com a colher de lado, fazendo tipo uma pétala, eu coloco e puxo pra fora. E vai fazendo as gotinhas. E essa quantidade de cobertura, a quantidade que eu preparei com vocês, dá para 4 bolos, preenchendo ali o miolinho de todos. Já o outro jeito é com a colher retinha, aí esse vai fazer gotinhas.
Aí você define, se você quer gotinhas mais curtas, é só você colocar pouca quantidade na colher. Se você quer que ela desça mais, é só você colocar mais cobertura. E aonde as gotinhas param, elas ficam, tá, gente? Fica uma lindeza, né? Esse eu não preenchi o miolinho pra mostrar pra vocês a decoração, tá, gente? Agora, pra finalizar, eu venho com um brilho transparente e um pincel que eu utilizo somente para confeitaria e vou passando o brilho por cima. E aqui eu passei no pó dourado, cereja sem talo e também nozes. O pó para decoração que eu utilizei é esse daqui dourado da Fab. E a decoração é totalmente a critério, tá, gente? Eu mesmo mudo todo ano. Essa eu vou começar com nozes. Depois, coloco 2 cerejas, uma de cada lado, essa com cabinho. Depois, eu vou colocar somente as frutinhas. Não vou colocar uva passa, gente, porque depois fica parecendo que tem uma mosca no meu bolotone. Mas é opcional, tá, gente? Eu colocava também, só depois que eu fui fazer essa observação. E as frutinhas aqui, tem verde, amarelinha, e eu acho que combina bem com o Natal. Aí, vou colocando entre os espaços, e no próximo eu também vou colocar a cereja que eu passei no pozinho dourado, tá, gente? Esse eu fiz a mesma decoração, mas coloquei a cereja que eu passei no pó dourado. Aí, coloco um de cada lado. Decoração simples, né, gente? Mas que fica linda. Agora, vamos pro de chocolate. É a mesma coisa. Aqueci a cobertura no micro-ondas até atingir o ponto que eu quero. E, gente, se você não tiver micro-ondas, você pode aquecer no banho-maria, tá? Só lembra que se você esquentar demais, não vai ter esse caimento, vai escorrer muito. Aí, é a mesma coisa, você define a modelagem da sua cobertura conforme o movimento da colher. Gotas com a colher assim, reta, e pétalas com a colher de lado. Qual você gosta mais, gente? Gotinhas ou pétalas? Como eu já fiz muita pétalas, eu já enjoei um pouco, então agora eu tô na gotinhas. E vocês? Depois, por cima, eu faço uma marcaçãozinha com a colher, vou preencher ali o miolinho com a cobertura. E pra finalização, também vou colocar brilho. Gente, essas coisinhas é tudo opcional, mas o cliente vê quando você coloca capricho no seu produto. Então, se você puder, faça com carinho, com capricho, porque esse seu cliente pode ser a primeira vez que está comprando com você, mas ele pode ser o seu cliente o ano inteiro e também para o ano que vem. E essa de chocolate eu vou trazer 2 finalizações, esse eu coloquei cereja do lado, pedacinhos de chocolate ao redor. Vou colocar também granulê, que eu passei no pó dourado. Bem pouquinho, tá, gente? Somente para dar uma corzinha nesse bolotone. Já o outro, eu vou colocar bastante raspas de chocolate no miolinho. Um pouco de raspas dos lados, cereja e granulê. E, gente, sobre o peso, ele pesa em média 780 gramas a 830. Essa oscilação é devido à quantidade de cobertura, mas eu não vendo por peso e sim por unidade, tô falando aqui só para vocês terem uma média. E, gente, olha que lindeza de bolotone. Imagine ele na mesa de Natal. Ah, gente, a decoração vocês viram que eu faço na parte do fundo do meu bolo, né? Pois ela é a mais retinha e deixa a minha decoração assim. E olha que lindeza de mesa, né, gente? E no bolotone de chocolate, eu vou colocar a minha plaquinha, que também é de chocolate, tem a minha logo e Feliz Natal. O de frutas eu não vou colocar porque eu acho que não combina. Agora eu vou compartilhar com vocês a precificação, validade e muitas dicas de produção para maior validade aí do seu bolotone. Vou explicar para vocês o porquê eu utilizei esses 2 produtos na massa. Lembrando que é opcional, se você não quiser utilizar, fica totalmente a critério. A receita vai continuar o mesmo modo de preparo, só a validade que vai diminuir. Esses 2 produtos aumentou a minha validade o dobro. Então, eu vou explicar para vocês o porquê.
O emulsificante eu utilizei para ele conservar a maciez da minha massa. Então, ele vai deixar a minha massa por muito mais tempo macia. Já o propionato de cálcio, ele vai evitar o mofo. Isso vai me favorecer para eu conseguir guardar esse bolo bem fechadinho no saquinho. Se eu guardo no saquinho, ele não perde tanto líquidos. Quando perde líquidos, ele fica duro, gente. Então, esses dois produtos agindo junto, eu tenho o dobro da validade do meu bolotone. Agora eu vou passar para vocês todas as validades e dicas para sua produção. A validade do bolotone já com a cobertura, eu dou de 2 dias, sendo mantida em temperatura ambiente. Já, se você quer aumentar a validade do seu bolotone, você pode deixar ele amarrado, bem embaladinho no saquinho plástico mesmo, tá, gente? Esses que a gente compra de bobina. Não quiser montar o seu bolotone na hora, eu dou a validade de 6 dias, mas sempre bem fechadinho, tá, gente? Se você deixar aberto, ele vai perder líquidos, aí vai endurecer e ressecar, como tudo. Mas esse bolotone pode ser congelado, tá, gente? Mesmo tendo amido na massa, não vai alterar em nada, altera nos recheios. Ele eu congelo por 30 dias. É um preparo que vai ovos, então eu dou a preferência dele ser congelado 30 dias, para assim eu descongelar e a minha massa não ficar borrachenta. Para mim, o congelamento é uma das melhores opções para minha produção, porque eu posso antecipar todos os processos. A massa, o recheio pode ser congelado, o recheio por até 90 dias. E assim eu posso fazer a montagem conforme os meus pedidos, já antecipando todos os meus processos. O descongelamento da massa, você pega do freezer e passa para debaixo da geladeira até descongelar por total. E uma diquinha de ouro, tá, gente? Caso você pegue o seu bolotone da geladeira, tanto ele descongelado ou porque você deixou guardado na geladeira, você já tem que fazer a entrega para o seu cliente, você pode aquecer ele 30 segundinhos no micro-ondas, não mais que isso, também não perder líquidos. Gente, o seu bolotone fica super fofinho. Fazem aí o teste e depois voltem aqui e me conte. E, gente, sobre a validade, sempre faça um teste porque cada ambiente muda esse tempo, tá? Assim como a precificação, sempre faça a sua também em cima dos seus gastos. E sobre a precificação, vou deixar as duas aqui na tela para vocês, tanto o bolotone de chocolate e de frutas, não mudaram muito, tá, gente? O bolotone de chocolate, o aplicativo sugeriu para as minhas vendas R$ 35,40. Já o bolotone de frutas, o aplicativo sugeriu R$ 35,28. Lembrando que o rendimento da receita que eu fiz com vocês e do recheio também são 4 unidades. E essa embalagem tem tanto a tampa média e a alta. Eu prefiro somente a tampa média, porque olha que lindeza, né, gente? E aqui no canal tem cupom de desconto para fitas e etiquetas. E essa fita é a cara do Natal, né, gente? E aí, pessoal, estão gostando da nossa série de Faça e Venda para o fim do ano? Eu espero que sim, que vocês aproveitem muito também essa época mágica e lucrativa da confeitaria. Para isso, eu vou deixar mais alguns vídeos para vocês aqui, porque esse canal tem muito Faça e Venda para lucrar mesmo. E se você está gostando, já deixa aqui nos comentários, que eu amo muito a interação de vocês, sugestões para os próximos vídeos também. E se puder, compartilhe muito para mais pessoas. E é claro que eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!